turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Nessa segunda-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado nacional. Mas nós estamos aqui trabalhando, esperando que você tenha tido um domingo muito feliz de Páscoa ao lado dos seus familiares. Está aí descansando e a gente está aqui para um dia importante, véspera do jogo do Vasco, amanhã pela Sul-Americana contra o Lanús. Estamos aqui em nome da NIT Quantic. Você já viu o recado aí. Consuma os produtos da NIT Quantic. Produtos naturais importantes para a sua saúde. Saúde física, saúde mental com a NIT Quantic. O Vasco conseguiu um resultado sábado que trouxe confiança. Mas eu, como vascaíno, tenho uma grande desconfiança em relação ao futebol do Vasco nesses últimos anos. E não é hoje, não é ano passado, não é ano retrasado. O Vasco nos trouxe um pouco desse sentimento duro de você não acreditar piamente que ele vá decolar. A gente fica feliz, a gente fica empolgado, mas existem certas máximas do vascaíno que a gente repete sempre. O vascaíno não tem paz, esse jogo é a cara do problema, enfim, coisas que a gente repete rotineiramente e que não gostaria de repetir. O Vasco está numa colocação razoável nesse início de Campeonato Brasileiro, com a rodada, e eu tenho visto e vi todos os jogos do Campeonato Brasileiro. A rodada se complementa hoje à noite com um clássico nordestino entre Bahia e Ceará, mas o Vasco está ali, entre os 10, entre os 8 primeiros colocados. Inclusive, o presidente do Vasco, Pedrinho, disse que o Vasco era um dos 8 melhores times do Campeonato Brasileiro e está realmente se comprovando. E eu concordo, eu não discordo do presidente, posso discordar de algumas atitudes em relação ao futebol, mas essa aí eu concordo com ele. Acho que o Vasco não tem um elenco ruim, acho que o Vasco tem deficiências sérias, mas não tem um time tão longe, tão distante. Ontem tive a oportunidade de ver Juventude e Mirassol, Botafogo e Atlético Mineiro, Fluminense e Vitória da Bahia, Palmeiras e Fortaleza, e depois vi em tape um pouquinho mais tarde Bragantino e Cruzeiro. Passei o domingão com a família, mas trabalhando e vendo futebol. E a gente vê, por exemplo, o Palmeiras, que está aí na liderança, sofrendo muito para ganhar do Fortaleza, que é claro, é um adversário difícil, mas que abriu 2-0, conseguiu mostrar sua força, mas acaba sofrendo um gol e no final, se não é ser goleiro, acaba sofrendo um empate. Mostrando que o futebol brasileiro, eu tenho falado isso aqui, vive um momento muito retilíneo, mas uma linha lá embaixo. Não é de grande qualidade o que a gente vê em campo. A gente vê muito time irregular, como por exemplo o Cruzeiro, que vai ser nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, que ganha bem do Bahia por 3-0 e vai a Bragança Paulista e perde para o Bragantino. A gente vê o Corinthians, que oscila demais, o Sport, que joga competitivamente, mas não consegue ganhar de ninguém. Da mesma forma, o Santos, que não merecia perder para o São Paulo, que tem seu treinador apupado pelo seu torcedor. O Zubeldia é uma divisão daqueles que odeiam e daqueles que querem a permanência dele. Enfim, é um campeonato muito confuso. O Botafogo, campeão brasileiro, oscilando demais. O Atlético Mineiro, que é um time estranho, um time que tem muitos jogadores bons, mas não consigo ver o Atlético Mineiro jogando um futebol pujante, um futebol, sabe, empolgante. Eu não consigo. Era o Fluminense, que vinha aí de 4 resultados positivos e ontem cedeu para o Vitória, que é um time chato. O empate já no final do jogo, aos 50 minutos. Enfim, então é um campeonato brasileiro extremamente equilibrado e regular, e que tem, é claro, no Flamengo, um adversário talvez o mais qualificado de todos, mas que não conseguiu vencer o combalido Vasco, que vinha de uma derrota acachapante, jogando um futebol medíocre contra o Ceará. E diante disso, dessa irregularidade ou dessa regularidade para baixo, a gente pode até acreditar no Vasco e acha que, dando um jeito, dando uma arrumação, a coisa pode ir. Mas
Eu sou muito desconfiado e o tempo dá essa experiência pra gente. É ser pessimista? Não, longe disso. É ser realista. Eu vivo com uma realidade. Acho que o Vasco tem um time bom, já falo isso aqui desde o início do ano. Acho que é um dos melhores elencos do Vasco dos últimos 10 anos. Acho que a janela, e repito isso sempre, foi muito ruim, novamente. Acho que o trabalho do departamento de futebol precisa ser questionado sempre, desde a janela do ano passado, que prejudicou muito o trabalho do Rafael Paiva, com recomposição de jogadores ruins. Esse ano, mais uma vez, o Vasco contrata um jogador como o Lloyd Augusto, que não joga, porque é um jogador que tem uma dificuldade, o Carille falou isso no sábado. Tem o Benjamin Garré, que eu acho que é um jogador que ainda pode ajudar, a gente vê nitidamente que ele tem qualidade, mas não jogando ali pela ponta, ele tem que jogar por dentro, ele tem que ser um meia, tem que ser um jogador que possa até ajudar o Felipe Coutinho, já que o Dimitri Payet não vai ficar, e acho que realmente é uma situação que o Vasco precisa resolver agora. Mas é pouco, o Vasco precisa de mais, o Vasco tem muitas deficiências. O Vasco vem aí com uma janela que vai abrir uma janela para o Mundial, de 2 a 10 de junho, em que todos os clubes do mundo podem contratar, e depois a janela de 10 de julho, que vai até setembro, e que o Mundial já vai estar sendo jogado, mas o Vasco pode contratar. Eu já tenho a informação que o departamento de futebol já busca jogadores, mas de alguma maneira até busca jogadores mais criteriosos, procurando não se empolgar tanto com vídeos de melhores momentos, e sim bons números, boas qualidades, boas valências e principalmente encaixe dentro de um time. É claro, é nítido, é muito, muito claro que o Vasco precisa de jogadores de velocidade. No jogo de sábado tinha o Ryan, que é um jogador que o Vasco vai perder provavelmente no meio do ano, então vai ficar sem ninguém. O Vasco não tem um jogador de velocidade, de profundidade, e não precisa contratar um não, precisa contratar alguns, pelo menos 2 a 3 jogadores de velocidade para dar essa profundidade. Mas mesmo diante dessa enorme dificuldade, a gente precisa entender que há uma luz no fim do túnel. Sim, há um caminho, há uma possibilidade, há uma perspectiva, mas precisa-se ter regularidade. O Vasco é um time que oscila demais, é extremamente irregular e tem sido assim mesmo em 5 rodadas. Fez um jogo com o Santos em que teve momentos bons, mas o Santos saiu na frente com um erro do Vasco. O Vasco teve força, porque São Januário é muito importante, e isso me preocupa, porque o Vasco faz amanhã o último jogo antes de uma volta que vai acontecer somente em maio, em 17 de maio. Serão muitos jogos agora fora dos seus domínios, jogando, por exemplo, com o Palmeiras em Brasília, que é um jogo que o Vasco tem mando, mas vai jogar jogos fora pela Copa do Brasil contra o Operário, vai jogar jogos fora pelo Campeonato Brasileiro, como o Vitória. Enfim, então a gente tem uma preocupação, porque São Januário faz muita diferença. E o Vasco não vai jogar em São Januário. Mas precisa amanhã ganhar do Lanús, até para ter confiança para seguir nesse rumo, seguir nessa trilha. Porque esse jogo é o jogo do afasta desconfiança, é o jogo do abraça a boa fase. Porque a gente teve um jogo, não é animador, mas a gente teve um jogo de esperança contra o Flamengo. Eu não sou ufanista a ponto de dizer que o Vasco merecia ganhar. Eu acho que o Vasco teve oportunidade de ganhar e poderia ter ganho, mas a gente vê pelos números claramente, o Flamengo deu 17 chutes em gol, o Vasco deu 6. O Léo Jardim foi o principal jogador do Vasco. Quer dizer que o Vasco jogou mal? Não, o Vasco não jogou mal. O Vasco jogou contra um time que é melhor do que ele. Um time muito mais qualificado, um time com muito mais opções. Mas mesmo assim, soube competir. E eu acho que esse que é o grande termômetro, pelo menos da minha desconfiança, é manter a competitividade. Porque ganhar ou perder, tá aí o campeonato provando. Aqueles que ganham não mantêm a regularidade. Aqueles que perdem também não perdem sempre, vencem. Então eu acho que o Vasco precisa manter uma regularidade, somar pontos, ganhar, acostumar. Eu acho que o costume da vitória, o costume de não perder num futebol tão igual, precisa ser incutido nesse grupo. E eu acho que é possível, por exemplo, nesse jogo de amanhã, que é um jogo chato, não acho que seja um jogo difícil, não acho que o Lanús seja um adversário que meta medo. É claro que o futebol argentino merece ser muito respeitado. A gente vê aí o Central Córdoba, o pequeno Central Córdoba, que vem ao Maracanã e ganha. O argentino, ele é um rival brasileiro porque ele sabe jogar futebol.
O argentino tem uma organização, tem uma maneira de jogar futebol que a gente precisa entender. Mas tudo é qualidade. E acho que o Vasco, comparado ao Lanús, tem mais qualidade, tem mais capacidade. Vamos enfrentar o 6º colocado do Campeonato Argentino, sendo o 8º no Campeonato Brasileiro. Seria uma equiparação? Não acho. Acho que o Vasco é mais time. Acho que o Vasco está, por exemplo, no seu sistema defensivo, repetindo para ganhar mais entrosamento. É uma defesa que jogou nos jogos do Campeonato Carioca contra o Flamengo e não foi bem, e no sábado foi melhor. João Vitor, Lucas Freitas, o Maurício Lemos não vai voltar, mas é um jogador importante, Piton e Paulo Henrique. O Paulo Henrique eu cobrando mais que ele apareça, o Hugo Moura muito bem, eu acho que aquele sistema ali já está se encaixando. O Vasco precisa achar o segundo homem, porque Jair não foi ainda e o Paulinho não é, porque o Paulinho infelizmente não está bem e não há um jogador para ser utilizado ali que possa nos dar. O Tietê seria essa opção, mas infelizmente está passando aí um problema, não se sabe se vai voltar amanhã. Então há uma expectativa muito grande em relação àquilo que o Vasco pode fazer amanhã e principalmente que a direção tenha já que se movimentar para essa janela no meio do ano. Eu sou muito afeito à contratação, como disse, de atacantes, e eu contrataria pelo menos 2 jogadores de velocidade, um para a ponta direita, outro para a ponta esquerda, ou até que joguem nas duas. Um jogador para jogar, eventualmente, no lugar do Verratti, com uma característica, por exemplo, como do Sacha, do RB Bragantino, que me dói no coração saber que a 777 não quis contratar. Erraram mais uma vez. Acho que o Vasco precisa de um meia urgentemente, um segundo homem que possa fazer ali também um primeiro homem, um organizador. O Vasco teve a oportunidade de contratar o Uribe, jogador colombiano, que até está se machucando muito no Atlético Nacional de Medellín, mas é um bom jogador, um jogador com essa característica. Eu falei outro dia do Zé Rafael, que acabou indo para o Santos Futebol Clube, mas também não tá inteiro. É mais ou menos esse jogador. Um Richard Rios, como do Palmeiras, esse tipo, um Jean Lucas, como do Bahia. Jogadores com essa característica o Vasco não tem. Precisa ter esse jogador mais intenso, mais próximo. E um zagueiro. Acho que o Vasco precisa de um zagueiro mais pujante, mais experiente, para chegar e também para jogar. Mas enquanto isso não se descortina, a gente precisa se virar com o que tem. E acho que o Fábio Carille ganha aí um respiro, ganha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, mas tem que ganhar amanhã, porque a tranquilidade do treinador só se solidifica com vitórias. Não adianta não ganhar amanhã, porque vai voltar a velha máxima de que ele vai ser demitido, de que ele não pode, de que ele não serve. Tá aí o Ramon Dias, um exemplo de como os treinadores são isolados. O cara ganhou o Campeonato Paulista 3 semanas atrás e já está fora do Corinthians. Já foi demitido do Corinthians por conta de uma irregular campanha no Campeonato Brasileiro, mesmo com 4 rodadas no caso. O futebol é muito assim, o futebol brasileiro principalmente, é muito decepador de cabeças. E é claro que quando o trabalho não é bom, e eu critico o trabalho do Fábio Carille, apesar de torcer muito, porque acho que ele perde oportunidades, acho que ele é um treinador que precisa entender um pouco mais o que é o produto Vasco, o que ele está treinando nas mãos. Ele está treinando um clube diferente do Corinthians, totalmente diferente do Santos, e talvez quando ele entenda isso, ele possa ter um pouco mais de facilidades, sabe? Porque o Vasco é um clube completamente diferente. Mas vamos ver, esse jogo de amanhã é um jogo bastante interessante, é um jogo que a gente precisa vencer para assumir a liderança do Grupo G e depois partir para Belo Horizonte para a gente ter tranquilidade. E quando voltar, esperar o jogo contra o Operário, dia 30, em Ponta Grossa, que é um jogo que a gente também precisa estar apto, pronto para conseguir um bom resultado lá. É um jogo duro, jogo muito complicado, mas a gente tem condição de conseguir um bom resultado e vir aqui no Rio de Janeiro e decidir a passagem para as oitavas de final. É uma semana importante. Essa semana que começa amanhã, vai até quinta-feira da semana que vem, me parece ser o período da confiança. De dar a confiança, é bom que a gente entenda que esse período vai até dia 12 de junho, quando para tudo, e até 12 de junho a gente tem pelo menos aí mais 13, 12 jogos, e a gente precisa ir bem no Brasileiro, somar pontos, tá ali jogando, provavelmente o Vasco vai voltar a perder, principalmente fora de casa. Esse time precisa ganhar um pouco mais de corpo para jogar, mas usar o fator São Januário, usar o fator torcida e ganhar na Sul-Americana para tentar também garantir uma classificação, porque dá até uma arrefecida, e também passar as oitavas da Copa do Brasil. É o momento de ganhar confiança, depois de um resultado em que a gente empata com o Flamengo,
que não deveria ser tão assim comemorado, mas diante daquilo que a gente vem sofrendo, é um resultado animador, porque a gente conseguiu jogar contra o nosso maior rival de uma maneira igual, e que essa confiança, que essa aura positiva possa seguir aí para esses 3 próximos jogos, que a gente consiga beliscar bem na Sul-Americana, continuar bem no Campeonato Brasileiro e depois conseguir um bom resultado em Ponta Grossa, o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, tá bom? Algo mais, a gente está na nossa live tradicional de segunda-feira, batendo papo sobre esse jogo de amanhã, trazendo informações. Vamos falar também do Lanús, vamos falar do nosso adversário e a gente vai trazer muito papo logo mais, tá bom? Grande abraço, curta aqui o Ave Mais, dê o like, se inscreva e daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Tchau.